Olá, meus amores. Me digam uma coisa. Como está o tempo de vocês? Vocês estão vivendo no tempo, numa fase, do jeito que vocês realmente gostariam? É isso que você gostaria de estar vivendo hoje na sua vida? O que você vive é exatamente o que você estava planejando para esse tempo? Ou você está sempre com pressa? Você está sempre correndo contra o tempo? Hoje, você vai descobrir coisas que aos poucos estão matando você e você não está percebendo. Então, por favor, pegue caneta e papel, porque a palavra de hoje eu tenho certeza que vai mexer muito, mas muito, com a sua vida. Curte esse vídeo e no final, se você achar esse conteúdo relevante, compartilhe ele com pelo menos uma pessoa especial que você conhece. Então vamos à palavra. Eclesiastes, no capítulo 3, o versículo 1, ele diz, o rei Salomão diz que há um tempo certo para tudo. Há um tempo certo para tudo. E ele continua dizendo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Então, se você não souber conhecer o seu tempo, respeitar o seu tempo e viver o seu tempo, você pode morrer por conta disso. Quando eu me refiro a tempo, eu me refiro à atual fase que você está. O salário que você recebe, o problema que você está enfrentando, a crise no casamento, a dificuldade na educação dos filhos, o problema com um colega de trabalho, o fato de o emprego não estar certo ou não estar correspondendo às suas atuais situações. A dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, enfim, tudo que está acontecendo nesta vida, neste momento, a fase em que você se encontra é o tempo em que eu vou me referir aqui em todos os momentos. E existem 3 coisas que acontecem na sua vida quando você não sabe lidar com o tempo. E nós vamos aprender sobre elas agora. A primeira delas, anota aí porque é muito importante. Quando você não sabe lidar com o tempo, você não é abençoado. Deus, ele age completamente diferente de um humano, ele pensa completamente diferente de um humano. E Deus, ele não age por urgência, ele não age movido por lágrima, por desespero. Deus, ele é movido por confiança. É a sua confiança nele, é a sua fé nele que importa para Deus, que dá o start para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não é quando você grita, não é quando você se desespera, não é quando você se descabela, é quando você descansa e confia nele. O tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Por isso a Bíblia é bem clara quando diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, no tempo de Deus, que normalmente é completamente diferente do nosso. Ponto número 2. Quem não sabe lidar com o tempo, toma decisões precipitadas. Você perde dinheiro, você faz negócios errados, você escolhe a pessoa errada para se casar, você namora com a pessoa errada, você entra em lugares errados, você confia nas pessoas erradas. Quando você não entende o seu tempo, infelizmente, você toma decisões ridículas. Terceiro ponto, e o mais importante deles. Se você não sabe lidar com o tempo, você perde o principal. Você perde a direção de Deus. Dos 3 pontos, esse daqui é o principal de todos. Porque você começa a ser muito eu. Eu quero isso, eu decido isso, eu quero ir por esse caminho, eu acho que isso é melhor. Tudo se torna eu. Eu me sinto bem desta forma. E daí, a parte de Deus, a opinião de Deus, o favor de Deus,
ficar atrás dos seus. E quando você se perde nesse tempo, infelizmente, isso te faz morrer. E é bem sério isso. Isso é algo que a gente tem que prestar bastante atenção. Sabe por quê? Porque tem pessoas que estão vagando nesse tempo. Não dá pra gente voltar ao passado, embora tenham pessoas que vivam o presente pensando o tempo inteiro no passado. Não dá para acelerarmos e vivermos o futuro, embora tem gente esperando algo do futuro para mudar o seu presente. E também a pessoa acaba não vivendo o presente, porque está apegada ao passado ou na esperança do futuro. É como se ela vivesse uma vida bagunçada, sem foco, sem objetivo, onde nada parece que faz muito sentido para ela. Eu realmente não sei em que fase da vida você está. Você pode estar numa fase de vitória ou de angústia. Você pode estar passando por uma fase de colheita ou de perdas. Você pode estar passando numa fase da sua vida em que tem muita gente ao seu redor, ou de repente você está se sentindo tão solitário que parece que não tem mais ninguém no mundo e até as pessoas que existem parece que não estão do seu lado. Talvez você esteja muito feliz porque tudo está se encaixando na sua vida e está entrando num conjunto perfeito. Talvez você esteja muito triste porque simplesmente nada mais se encaixa na sua vida e você não está tendo mais sentido para nada, você está vivendo um perfeito desespero. Talvez você hoje se sinta uma das pessoas mais incompletas em todos os campos da sua vida. Indiferente de qual fase você está na sua vida, se você está no vale ou se você está na montanha, eu não sei. Mas indiferente da fase em que você está, o que eu posso te garantir é que você precisa aprender a lidar com o tempo. Isso é muito importante, você precisa aprender isso hoje, exatamente hoje, durante essa palavra. E eu quero que você anote 3 frases aí para você mesmo ler todos os dias e para você se dizer todos os dias. Frase número 1. Eu preciso conhecer o meu tempo. 2. Eu preciso respeitar o meu tempo. 3. Eu preciso viver o meu tempo. Você precisa aprender a entender ele, conhecê-lo, respeitá-lo e vivê-lo, para que você não viva mais essa vida que você está vivendo hoje. E eu vou dividir essas 3 frases que eu pedi para você anotar em 3 tópicos, e nós vamos mergulhar em cada um deles para você entender qual é o tempo que você está vivendo hoje. Então, vamos iniciar o ponto número 1. Conhecer o tempo. Todo tempo, ele tem uma razão para existir. Ponto. Se você está vivendo isso nesse momento aí da sua vida, é porque tem um motivo. Fato. Só que daí, nós temos um inimigo que ele é muito esperto. E o que ele faz? Ele aproveita a nossa falta de conhecimento sobre o tempo e começa a nos contar mentiras onde a gente não só acredita, como nós passamos a transformar essa mentira no nosso tempo. Mais ou menos assim, ele te faz acreditar que você é vítima dessa situação em que você está vivendo. Ele te faz acreditar que você é um injustiçado, que o universo está conspirando contra você, que você é um azarado, que Deus é injusto, que Ele não te ama, que você nasceu na família errada porque não te deu estrutura para suportar isso que você está passando, ou que você tem um karma, que você nasceu para sempre dar errado, para sempre perder dinheiro, que às vezes a gente acha que tudo é karma. Eu nasci para viver isso, realmente não vou dar certo na vida. Aí o diabo te conta essas mentiras e enquanto ele passa a eternidade tomando Coca-Cola e comendo batata frita, porque você é um servo tão exemplar dele, que acredita em tudo que ele fala e vive isso durante toda a sua vida, chega alguém de repente para você
e começa a te perguntar, mas peraí, por que você tá aí de novo, fulano? Por que você cometeu esse mesmo erro de novo? Por que, meu Deus, eu te vi há 2, 3 anos atrás, você estava tão bem, de repente hoje caiu. O que está acontecendo com você? Aí, como bom servo do seu inimigo, você responde aquilo que ele quer que você responda. Porque eu sou um azarado mesmo, porque aquela mulher passou pela minha vida e me destruiu, porque aquele homem passou pela minha vida e ele me detonou, porque eu nasci numa família em que meu pai é alcoólatra, porque eu fui abusada. Sempre tem um porquê, sempre tem um motivo. Meus pais não estudaram, não me deram estrutura para isso. A gente sempre está procurando alguém para colocar um motivo do porquê estamos passando este tempo, ao invés de simplesmente conhecermos o tempo. Então nós passamos o nosso tempo repetindo as mentiras que o diabo quer que a gente acredite e com isso não temos o conhecimento do porquê realmente estamos passando por isso neste momento. O sábio rei Salomão já nos alertou sobre isso quando ele disse que há tempo para chorar e tempo para sorrir. Há tempo para plantar e tempo para colher. Há tempo para abraçar e tempo para se afastar. Ou seja, a gente precisa ter o entendimento de qual tempo está sendo nosso no momento, porque os tempos não são iguais, mas todos de alguma forma querem nos ensinar algo. E talvez você diga, Bruna, eu não tenho tempo para entender o motivo de eu estar passando isso, porque as dificuldades são muitas. A minha vida está assim num nível de calamidade gigantesca. Olha o que o rei Salomão nos fala em Eclesiastes, no capítulo 8 e o versículo 6. Pois há um tempo e um modo para tudo, mesmo em meio às dificuldades. É na dificuldade que você precisa aprender a entender o seu tempo. É exatamente nesta fase que você precisa se perguntar por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso novamente? Qual é o recado que Deus está querendo me ensinar neste momento? Olha só o que diz no versículo 5, tá? O mesmo capítulo 8 que eu acabei de ler, no 5. Quem obedece às suas ordens não será castigado. Quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo. O sábio, o coração do sábio, segundo a Bíblia, sabe discernir o tempo. Entende que até quando algo de errado está acontecendo, tem um propósito nisso. Tem um objetivo, tem um mandamento, tem um ensinamento, tem uma disciplina. Você é pai, você é mãe. Você, como um bom pai, não vai dizer para o filho pequenininho, sim, pode colocar a mão na tomada, sim, pode se jogar na frente do carro, sim, você não sabe nadar, mas pode entrar no mar. Não. Como um bom pai, você vai disciplinar ele. Não pode entrar no mar porque você não sabe nadar. Não coloca a mão na tomada porque vai ganhar choque. Deus também tem os nãos para a sua vida. E você precisa saber ouvi-los para discernir em que tempo você está e por que ele está te dizendo não exatamente neste tempo. Lembram-se do povo hebreu, lá do passado, que eles ficaram 40 anos, eles perderam 40 anos da vida deles no deserto. Mas era um percurso de apenas 11 dias. E por que eles perderam 40 anos em algo que era só para durar 11 dias? Por quê? Porque eles não entenderam o tempo. Eles não entenderam que aquele tempo era para eles aprenderem e ficaram resmungando, reclamando. E por isso transformaram 11 dias em 40 anos. Agora deixa eu te perguntar, até quando você vai ficar brigando com a sua fase atual, com o seu tempo, ao invés de parar para compreender ela? Até quando você vai ficar batendo a cabeça, achando que é por aqui, achando que é por ali e se debatendo, quando na verdade tudo que Deus quer é que você pare, sossegue, escute a voz dele para que ele possa te ensinar a compreender o seu tempo atual.
Olha novamente o que o rei Salomão nos fala em Provérbios, capítulo 27, no versículo 12. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. O imaturo, o sabichão, bate no peito e bora pra próxima, deixa que eu resolvo, e quebra a cara novamente lá na frente. Já o prudente tenta entender em que fase ele está para não errar. Se você não conseguir sozinho entender isso, peça a ajuda do Espírito Santo. Deus vai te revelar. Deus não se cala diante de orações. 2. Respeitar o tempo. Respeitar o tempo é respeitar o degrau em que você está. É respeitar os amigos que te sobraram nessa fase que você está. Respeitar a casa que você mora. Respeitar a esposa ou o marido que está do seu lado. Respeitar as pessoas que Deus está usando neste momento para falar com você. Respeitar o tempo é confiar nos planos de Deus, deixar nas mãos dele e não se comparar com o próximo. Acho que essa é a parte mais difícil. A gente tem o costume de a pessoa abrir uma empresa na mesma época que eu. Mas olha aí, já fazem 3 anos ele tá andando de carro novo, viaja para a Europa o tempo inteiro e eu tô aqui porque eu sou um burro, porque eu sou incompetente, porque eu não consigo. Ei, respeita o seu tempo. Cada pessoa tem uma história. Não é porque você está vivendo uma fase amarga que Deus esqueceu de você. Olha o que ele te diz em Jeremias, no capítulo 29, o versículo 11. Deus fala assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Deus sabe o que você precisa, assim como um pai sabe o que os filhos precisam. Então para de reclamar, para de brigar com o seu tempo, para de olhar para trás e de dizer aquilo que você poderia ter feito. Ah, se a pessoa não tivesse mentido para mim, se aquele cara não tivesse me roubado, se aquele sócio não tivesse agido de má fé para cima de mim, se eu não tivesse ganhado aquele golpe lá atrás, passou, acabou. Passado é passado, respeita o seu tempo atual. Aprende com as caras feias, aprende com as pessoas que mentiram para ti, que te enrolaram. Isso tá te ensinando a deixar de ser besta, a parar de ficar acreditando em qualquer um que te diz qualquer coisa. Isso tá te dando bagagem para você não ser mais enrolado. Respeita a tua fase. Deus respeita o seu momento. O problema é que você ainda não aprendeu a se respeitar. Veja o que a Bíblia nos diz em Tiago, no capítulo 1, versículo 2 e 3. Diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Ei, fica feliz se tiver difícil a sua fase. Fica feliz e respeita o teu tempo. Vamos agora para o terceiro e último ponto, viver o tempo. Já aprendemos a entendê-lo, a respeitá-lo, agora viver o tempo. Acho que esse é o mais complicado, porque as pessoas se comprometem com a atitude somente quando elas vivem a mudança. Você de repente até pode ouvir a voz de Deus, mas não se entrega para a voz que você está ouvindo porque você está à espera de que alguma coisa aconteça para daí você realmente dar o passo para viver aquele momento. Deixa eu te dizer uma coisa, anota aí. Toda manifestação de Deus só vem depois da atitude que você tem primeiro. Pode anotar, porque você não pode esquecer isso. A manifestação de Deus só vem quando você primeiro tem atitude. Não espere que um anjo
desça do céu e bata na sua porta e diga: venha viver as maravilhas de Deus na sua vida. Não, isso não vai acontecer. Jamais. O que você precisa é viver o seu tempo e aproveitar todas as oportunidades de ensinamento que Deus te dá. É um passo de cada vez. É uma escadinha que você tem com Deus. Lembram-se do que a gente já estudou nas palavras anteriores sobre Noé? Que o pouco na mão de Deus, ele é capaz de multiplicar de uma forma gigantesca. Então, quer um conselho? Para de ser chato, sistemático. Para de ficar olhando para trás. Abraça o momento, o tempo, a fase que Deus te deu. José, quando estava na prisão, ele tinha tudo para reclamar, ele estava preso. José estava preso. É impossível alguém estar numa prisão dando gritos de alegria, mas ele abraçou o dom que Deus deu para ele, que era de interpretar sonhos, e mesmo lá dentro da prisão, ele começou a interpretar sonhos e a usar o dom que Deus deu. E foi isso que o fez tornar-se rei. O problema é que a gente quer se tornar rei sem passar pela prisão. E com Deus isso não acontece. Em primeiro lugar, porque Ele é Deus de justiça. Então isso não vai acontecer, não da nossa maneira, não no nosso tempo, é do jeito dele. E as consequências que a gente tiver serão prósperas se, assim como José, soubermos interpretar o nosso tempo e usá-lo a nosso favor. Se você foi traído, se a pessoa que deveria te amar não te amou da forma com que você esperava, do jeito que você achava que merecia, se você perdeu o emprego, se, sei lá, de repente alguém de alguma forma te falou algo que afetou o seu psicológico, deixa eu te dizer, isso não vai te levar a nada. Ficar remoendo isso, reclamando disso, ficar jogando isso para dentro de ti não vai te levar a nada. Você simplesmente vai deixar de viver o seu tempo de agora e de entender por que isso está acontecendo. Entendam que o tempo de agora, ele é o reflexo de algo que já aconteceu. E isso que você está fazendo com o seu tempo de agora será o reflexo do que vai acontecer lá na frente. Por isso que você vive sempre desta maneira. Então, meus amores, parem de reclamar e confiem em Deus, mesmo que vocês não vejam motivos nenhum para isso. Porque vocês não têm o que perder quando confiam nele. E eu já vou te adiantar mais uma coisa. Deus não tem pressa. Ou você acha que Deus já não sabia que você passaria por esse tempo que você está passando? Você acha que é novidade para Deus a oração que você está fazendo para Ele? O que você está pedindo para Ele nesse momento? Acha que Deus não sabia antes disso acontecer? A Bíblia diz que para cada tentação, Ele já providenciou um escape para você. O problema é que você não está parando para entender o seu tempo e o que Ele está querendo te dizer. Porque solução Ele já tem, mas você está querendo o tempo inteiro agir da tua forma, da tua maneira, sem entender e viver o seu tempo. Viva hoje o seu tempo. Hoje é dia de você começar a entender. Escuta o que Deus te diz. Aqui no livro de João, no capítulo 15, o versículo 5. Olha só o que Jesus Cristo falou. Sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Deixa eu te falar, conheça hoje a fase da sua vida, respeite essa bucha aí que você está passando e viva o momento de agora na presença do único que pode fazer diferença na sua vida. Eu não sei por que você parou para assistir esse vídeo hoje, mas eu te garanto, não passa por ele com pressa, porque ele quer te ensinar algo. Deixa
Deus te fazer compreender o recado que Ele quer te passar e a partir de hoje agir na sua vida no tempo dele. Espero que de alguma forma essa mensagem tenha somado na sua vida e na vida de outra pessoa que eu sei que você vai encaminhar ela. Paz e prosperidade é o que eu te desejo do fundo do coração e até semana que vem neste mesmo canal.